Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui novamente dando início à nova fase do nosso canal, que é o canal Evangelho Judaico Bíblico, onde também temos uma página no Facebook por nome Pregador da Última Hora, certo? E esse vídeo ele será apresentado tanto nessa página quanto também no nosso canal no YouTube, certo? Então, você que estiver querendo aprender mais a palavra, entra aí no canal Evangelho Judaico Bíblico. Nosso canal, ele antes era conhecido como Pregador da Última Hora. Porém, o nome Pregador da Última Hora foi mantido apenas no canal no YouTube, ok? Então, entre lá em nosso canal. E também eu sou o pastor José Jonathan da Silva Oliveira. Quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Facebook e assim poderemos também, por assim dizer, aprendermos uns com os outros, certo? Ou então entre aí em nosso canal Evangelho Judaico Bíblico, já falei e repito, lá você irá encontrar muitas coisas do âmbito judaico para realmente aprender sobre a palavra de Deus e aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, hoje estamos dando início a uma nova série aqui no nosso canal, que é a série O Verdadeiro Ensino aos Romanos. Essa série ela visa justamente mostrar aquilo que a Epístola aos Romanos ensina realmente, não aquilo que as igrejas passaram para você. Pelo contrário, vamos entender a Epístola aos Romanos de acordo com a visão judaica, certo? Veremos o que é que o apóstolo Paulo, que foi um judeu, confesso, ele realmente ensinou aos romanos aqui. Então vamos dar início. Veja que eu irei dar início aqui à leitura de hoje, justamente a partir do versículo 1 da Epístola, capítulo 1, versículo, para que ninguém possa abrir a boca e dizer que eu estou isolando textos, que eu estou deturpando. Então estamos aqui simplesmente, por assim dizer, mostrando todos os textos contextualizados, ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que nesses 4 primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele começa ensinando que o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, ele tem, por assim dizer, em sua carne o DNA do rei Davi. Logo, se ele tem esse DNA, então ele é descendência do rei Davi. Porém, esse DNA ele está apenas em seu corpo. Sabemos que o Senhor Yeshua, de acordo com os profetas, inclusive Miqueias, que o profeta Miqueias disse que o Mashiach, ele viria e que ele seria eterno. Ou seja, o Mashiach, ele é também coeterno com o Pai, de acordo com o profeta Miqueias, capítulo 5, dos versículos 1 ao 3, você verá isso. Então, Paulo ensina que o Senhor Yeshua, apesar de ser coeterno, ele tem o DNA do rei Davi em sua carne. Certo? Vamos ver aqui, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Quero frisar outro ponto aqui. Existem pessoas ainda que abrem a boca e dizem: Maria veio da tribo de Levi. Com certeza. Maria tinha ligação com a tribo de Levi, porém ela nasceu na tribo de Judá, na tribo de Judá. Como é que podemos provar isso? Lucas capítulo 1 nós veremos a história de Maria e Isabel, e que Maria ela tem por prima Isabel, que era justamente casada com um sacerdote, Zacarias. Logo, Maria tinha ligação com a tribo de Levi, pois só era possível ser sacerdote aqueles que fossem da tribo de Levi. Levando em consideração esses fatos, essas coisas,
podemos entender que Maria, para que ela pudesse ser a escolhida, Miriam, né, no original, como vocês queiram chamar, para que ela pudesse ser a escolhida, ela deveria justamente, por assim dizer, nascer da tribo de Judá. E foi o que aconteceu. Apesar dela ter ligação com a tribo de Levi, mas ela nasceu na tribo de Judá. Versículo 6 da Epístola aos Romanos diz assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua HaMashiach. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Yeshua HaMashiach acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Veja que o apóstolo Paulo aqui ele está começando a dar um aviso, uma exortação à igreja de Roma, e está ensinando também que o justo ele irá ser justificado pela sua fé. A salvação não é pelas obras. Mas o apóstolo Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Sabe por quê? Para o judaísmo, a palavra fé vem do hebraico emuná, que significa fidelidade, ou fé posta em obras. Logo, quando se ensina que você é justificado pela sua fé, é porque é necessário que você demonstre a sua fé, não apenas interiormente, tá? Eu sou um homem de fé, eu tenho muita fé. Não. A sua fé, ela deve ser demonstrada pelas suas atitudes. O fato de você ter muitas riquezas não significa que você tenha fé. Pelo contrário, significa que você é uma pessoa que busca muito o dinheiro, mas que você tem fé. Precisamos entender outra coisa, que a Bíblia, ela nos ensina quem realmente é o Senhor Yeshua. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura aqui, certo? Versículo 18 da Epístola aos Romanos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está declarando que a ira de Deus ela vai contra toda impiedade, sobre a injustiça dos homens que querem transformar aquilo que é verdadeiro em algo injusto. Então a ira de Deus cai sobre essas pessoas. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Olha que coisa interessante. Paulo fala que há coisas invisíveis desde a criação do mundo. Tem pessoas que só acreditam nas coisas, irmãos, que podem apalpar, que podem ver. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que existe o mundo espiritual.
O mundo espiritual ele é algo real, mais real do que esse mundo que nós estamos vivendo. Vamos lá. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eita, que coisa forte. Veja que o apóstolo diz aqui no versículo 21. Apesar de eles terem conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como se devia. Infelizmente. E isso eles enfraqueceram nos seus discursos e o seu coração ficou em trevas. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aquelas pessoas que pensam que têm alguma sabedoria pelo simples fato de ter um pouco de conhecimento cotidiano, por alguma coisa assim. Ah, porque eu faço as coisas tudo desenrolado assim no ditado popular. Porém, precisamos entender uma coisa. Essas pessoas são loucas, porque esquecem-se do seu Criador, do seu Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 23. O que significa mudar a glória de Deus em semelhança de homem corruptível? O que significa isso? Significa que eles pegaram aquilo que é santo e quiseram adaptar para si. E começaram com essas adaptações caírem na idolatria. Aí então transformaram a glória de Deus, entregaram a adoração, a glorificação a Deus, a animais, a quadrúpedes, seres irracionais. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Irmãos, eles conheciam a Deus, tiraram a glória de Deus e entregaram aos seres irracionais. Isso para Deus é blasfêmia. Então o que foi que Deus fez? É que, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, Deus os entregou aos desejos de seu coração. Ou seja, o castigo dessas pessoas é viver no seu próprio erro. Entende? A maneira que Deus tem para castigar as pessoas é viver no seu próprio erro. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de encontrar a natureza. Sei que isso aqui não é muito ético de falar, mas temos liberdade de expressão, certo? E a lei está aí para nos dar esse direito. Não estou aqui atingindo ninguém, opção sexual, algo desse tipo. Estamos apenas aqui estudando o que as Escrituras ensinam, certo? E de acordo com o apóstolo Paulo, Deus abandonou essas pessoas que blasfemaram dele e os entregou para que eles desonrem seus corpos entre si mesmos. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é a prova do abandono do Criador. É como se Deus tivesse abandonado aquelas pessoas aos seus próprios desejos. Ele não abandonou, não vai deixar de abençoar enquanto estiver em vida. Mas ele não vai mais falar com aquela pessoa. Irá deixar com que ela faça o que ela quiser na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus os abandonou às paixões infames. Deus não irá, em hipótese nenhuma, mais dar avisos, falar com elas. Simplesmente é como se Deus tivesse se afastado pelo fato de você ter se intrigado dele. Veja mais o que diz o apóstolo Paulo. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus,
Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Veja, ter conhecimento da parte de Deus e se afastar de sua vontade é o que vai fazer Deus se afastar de nós. Veja bem, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ele está dizendo contra aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam. Ele diz que esses tais são dignos de serem mortos. Irmãos, vamos ficar aqui e eu peço a você que deixe o seu like. Se inscreva lá em nosso canal no YouTube, aqui em nosso canal no YouTube. Esse vídeo será também compartilhado no Facebook, certo? E desde já agradeço a sua audiência. Compartilhe para que as pessoas possam aprender mais sobre as cartas apostólicas, de acordo com a visão judaica.